recentemente, eu acho que o cinema, né? Ele é muito gerador Tem desse... uma dessa do romance. Né? Fundamental. Tem uma dessa do romance que eu quero compartilhar com vocês, que é o Albert Camus. O Camus é genial, ele te diz o seguinte, verá lá, que um romance, presta atenção nessa ideia, o quão foda é isso, cara. Ele te diz o seguinte, um romance nada mais é do que uma filosofia organizada em imagens. Né? E quanto melhor o romance é, mais diluída a filosofia está nas imagens. Daí a beleza disso que o Silvio está colocando, que é você vai entender a filosofia que estava regendo um determinado paradigma da época. Isso, o Zeitgeist então, é um legal que você ótimo falou, termo. porque o autor que eu estudei, que era amigo do Camus, que é o Jean-Paul Sartre, ele escreveu 2 volumes enormes para falar justamente sobre esse espírito, né? Espírito da burguesia, né? Zeitgeist, né? Que você colocou, que ele escreveu O Idiota da Família, para falar sobre o Flaubert, Gustave Flaubert. Ele mostra como os romances do Flaubert, eles são a síntese mais bem acabada da individuação a partir da lógica do mundo burguês, né? Você quer ver o processo de decadência da burguesia italiana, tem que ler Il Gattopardo, né? Do Lampedusa, o Leopardo do Lampedusa, né? Aquela coisa, algumas coisas precisam mudar para que tudo permaneça o mesmo, a fase do Falconieri, né? Então, assim, esses romances são muito importantes, porque eles fazem com que a gente capte esse espírito. O Frantz Fanon, ele tem um texto, né? O Frantz Fanon, né? Eu recomendo que leiam, que é o grande escritor, psiquiatra, martinicano, né? Revolucionário. Ele tem um texto chamado Racismo e Cultura. E ele fala uma coisa muito interessante sobre cinema, inclusive. Ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: o racismo contemporâneo ele é muito mais complexo, porque a sociedade se torna mais complexa. O racismo de uma sociedade rural não é o mesmo de uma sociedade industrial. Isso explica, agora não é Fanon, tá? Isso explica porque quando você quer entender o que é o Brasil, a partir dos anos 30, por isso você tem que ler Casagrande Senzala. O racismo científico é uma coisa, né? Ou pseudocientífico é uma coisa de uma sociedade agrária, né? De uma república oligárquica. Quando você precisa criar uma sociedade industrial, em que você precisa que os trabalhadores, de alguma maneira, criar um mercado de trabalho em que os trabalhadores negros e brancos eles têm uma massa salarial mínima, um país com a maioria de pessoas que não são brancas, você precisa mudar isso. Aí é o Gilberto Freire. Isso explica. Então o Fanon completa dizendo o seguinte, ele fala: numa sociedade complexa, o racismo já não ousa se apresentar sem disfarces. Você precisa ter um racismo mais velado, que não vai aparecer tanto, né? Porque você cria uma certa racionalidade que é própria de uma sociedade complexa industrial. Então, e aí ele vai falar do cinema, ele fala tanto que tem até um filme que eu ainda não assisti esse filme, que chama, como é que é? Americana, alguém vai lembrar, um filme que concorreu ao Oscar agora, com o Jeffrey Wright, né? Acho que é isso. Ele, enfim, o Fanon fala tanto que até o sofrimento, né, das pessoas negras ele vira uma espécie de estética, né, de estilo, né? Então a gente vê isso muito no cinema. Ficção americana. Ficção americana. Esse filme, maravilhoso. Me falaram muito da história desse filme. Não assisti ainda, mas eu sei mais ou menos da história. E a gente voltou à história que eu falei. Por isso que eu e o Alisson tomamos uma decisão de eu não falar de racismo. Porque as pessoas pensam que porque é negro, só vai falar de racismo. E eu costumo dizer sempre isso. Eu não sou doutor em cotas, né? Embora eu possa falar sobre elas porque trabalhei com isso. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que é necessário... Você vê que é um ardil, ao mesmo tempo que você precisa falar disso, você tem que tomar cuidado para as pessoas não te colocarem nesse lugar em que você só fala disso. Sim. Que é o que trata o Você filme, está circunscrito a uma única pauta. É isso. O filme trata isso E eu só tenho um livro sobre isso. Eu tenho outros livros, mas só tenho um livro que trata disso. Sobre esse livro, pra gente fechar o que é racismo estrutural, que eu tenho uma dúvida. Mas o filme fala sobre isso, né? Você tem 2 autores negros que, em certo momento, eles são
escolhidos para serem o pessoal que vai premiar o livro do ano. Qual que é o nome de novo do livro? Ficção americana. Ficção americana. Então, eles estão reunidos para escolher o livro que vai ser o livro do ano, e eles não concordam com um livro que é escrito por um negro. Eu não vou falar qual é a graça do filme, mas é um autor fictício. E aí eles falam, não, esse livro não representa os negros. Eu falo assim, não, vocês não sabem de nada. Os brancos falando. Esse é o livro que representa o negro. Ele tem que ganhar. Então, percebe? Os caras se colocando no lugar que vocês não sabem o que vocês estão falando. Esse é o livro que representa, que a gente quer levantar e tal. Que é esse tipo de coisa, né? É uma coisa. Isso é o racismo estrutural que eu tô te falando, percebe? Não é uma intenção. Você não sabe o que você tá falando, o cara quer te premiar. Você nota? Ele quer te premiar. Não quer resolver. E quando eu falo que o racismo é estrutural, eu tô querendo dizer que o racismo ele constitui os brancos e constitui os negros também. Claro. É isso. É uma coisa que forja o nosso inconsciente. E uma vez que a gente sabe disso, a gente tem que ficar mais atento ainda. Porque o pessoal acha que falar que o racismo é estrutural, o cara fica irresponsável. É só falar. Não é minha, culpa não, é o contrário. É o contrário. O ambiente. O sujeito for racista, ele vai ser processado. Eu vou dar flagrante popular, tá no Código de Processo Penal. Eu dou a de prisão em flagrante para ele na hora. Não tenha dúvida que vou reagir duramente, assim, duramente. Vai passar um tempo na delegacia. Eu falei, eu sou um advogado razoável. E aí vai ficar muito complicado a vida da pessoa. Não tenham dúvida. É crime. Ponto. Agora, existem outras dimensões do racismo que não são abarcados pelo direito penal, nem poderiam ser, nem pelo direito civil. Que são o resultado da gente olhar para o nosso cotidiano, olhar para como as relações são feitas. E olhares, não é para trabalhar. Esse tipo de coisa. E mais do que isso, a gente olhar para um lugar assim, eu sou professor, eu sou ministro de Estado, estar num lugar em que só tem eu de negro, num país como o Brasil. Então tem alguma coisa errada. Percebe? Ou seja, racismo estrutural. Não é que tá errado. Tá funcionando direitinho. Para melhorar, não pode funcionar desse jeito. Tá funcionando muito bem. Percebe? Sim. Quando eu falo com racismo estrutural, é que o racismo ele se torna parte de uma certa normalidade. Tanto que, falo inclusive dos próprios negros. O dia que você vê uma pessoa negra numa situação em que comumente o nosso imaginário não coloca pessoas negras, a gente assusta. Fala, opa. É o que você falou do Brito. O meu grande professor. Assim, mas que um professor numa universidade dessa assusta. Porque está num lugar em que geralmente você não costuma ver as pessoas negras. Porque é resultado de uma série de processos institucionais, uma série de processos, né, estruturais que vão fazendo com que ache uma espécie de vamos dizer, mais do que isso, uma espécie de hierarquização, né, que vai cristalizando posições sociais muito, muito fixas, né? Isso vai passando de maneira geracional. Então é isso que então o fim ao cabo, a gente revela a dimensão estrutural do racismo, não é para deixar de reconhecer o fato de que os atos discriminatórios eles existem e eles devem ser tratados, né, de responsabilização, enfim, e não, às vezes é punição, mas também tem a chave da educação, né, que tem que funcionar, as pessoas têm que ser educadas, né, nesse sentido, punidas, enfim, a gente precisa apostar na possibilidade de que é possível mudar. Agora, as coisas não vão mudar efetivamente se a gente não for capaz de mudar também esse maquinário que produz esse tipo de coisa. Essas engrenagens. Essas engrenagens são engrenagens sociais. São estruturas. Estruturas são essas. Sobre isso, é sobre como, não só punindo o reeducando, mas como você vai numa coisa mais básica, que é evitar que essas engrenagens continuem funcionando de o que fazer. Mexer na dimensão histórica e cultural. Sabe como é que eu, assim... Sabe como é que eu tenho trabalhado nesse ponto? Eu tenho trabalhado muito com essa questão da, vamos dizer assim, a gente precisa tirar a normalidade. Tirar a normalidade. A gente precisa subverter a ordem, que é uma ordem baseada no racismo, uma ordem racial que existe. Então, ou seja, vamos começar a questionar a maneira com que nós estabelecemos as relações econômicas no Brasil.
eu não estou ainda nem falando de uma... Porque o pessoal acha isso, né? Eu não estou falando única e tão somente de uma perspectiva revolucionária, né? Claro, está presente, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando até de uma perspectiva de uma reforma forte. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Qualquer tipo de projeto de desenvolvimento no Brasil vai ter que englobar a dimensão racial como um dos seus elementos centrais. Então a gente vai precisar, para lidar com a questão racial, a gente vai ter que olhar para as desigualdades de uma maneira geral no Brasil. Porque a desigualdade no Brasil, ela tem um elemento de racialização. Ela está ligada a isso. Então, se a gente, para a gente fazer uma política antirracista e que mexa com essas bases estruturais do racismo, nós vamos precisar apostar em coisas que não estão diretamente ligadas ao racismo. Por exemplo, vamos ter que fortalecer ainda mais os serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social. A gente vai ter que fazer isso. E se a gente faz isso e olhando para uma dimensão racial, a gente consegue mudar. Mas tem que olhar para essa dimensão. Por exemplo, nós vamos ter que olhar também para quem são os professores, no caso da educação, quem são os profissionais de saúde. Se a gente está olhando para essas diferenças que vão acontecer, porque o racismo vai criando diferença até mesmo na saúde das pessoas. Então a gente precisa olhar para isso, olhar para essa dimensão geral e olhar para essa dimensão racial. Por isso que eu não aceito, César, de jeito nenhum. Assim, não sei me conhece há um tempo. Eu sou a pessoa menos identitária que você pode imaginar. Identitário. O que é esse negócio de identitarismo que falam? É quando a pessoa só olha para a identidade e não olha para as questões que criam a identidade. Se o sujeito fica toda hora olhando para a identidade, ele fica dando, como eu falei, volta no parafuso, e ele só consegue ser uma versão melhorada de si mesmo, ou seja, de uma pessoa que sofre racismo o tempo todo, que é discriminada, não sei o quê. Isso é o tal do identitarismo. É não olhar para as questões que eu chamo de estruturais. Uhum. É não olhar para as questões de natureza econômica, não olhar para as questões de natureza política, não olhar para as questões históricas. Uhum. A gente tem que olhar para isso. Uhum. Né? Ou seja, o livro Racismo Estrutural é um livro, se a gente for olhar para essa perspectiva, anti-identitária. Né? É um livro porque está colocando o racismo como um elemento analítico fundamental para a gente entender como que a gente pode mudar o mundo. E não tem condições da gente ter um projeto para o Brasil, para o mundo, um projeto transformador, de fato, que não seja esse reformismo fraco, sabe? Uhum. Se a gente não for capaz de olhar para a dimensão racial e como ela afeta a vida das pessoas. Vai falar de identitarismo para uma mãe que perdeu o filho porque tomou um tiro nas costas só porque era preto. Ou que não consegue alimentar a família. Vai falar isso. Vai falar isso que é identitário. O menino morrendo, falou assim, mãe, chamando a mãe, porque o sujeito estava com um caderno, a polícia achou que era bandido, deu um tiro no menino, uhum. Porque é preto. Uhum. Vai falar que é identitário isso aí. Como é que você constrói um país, cara, que um negócio desse acontece? Não tem como construir um país desse jeito. Um país como esse não tem como se desenvolver economicamente. Ou seja, no nosso país, para o bem ou para o mal, de todos que estão nos vendo agora, Vilela, César, não tem como desconectar a dimensão do desenvolvimento social e econômico da dimensão dos direitos humanos. Se a gente não proteger as pessoas, não cuidar das pessoas, faz todo sentido. Não tem jeito. Cara, como é que você vai fazer uma política de desenvolvimento? Se a gente acha que a grande parte do país, a maioria do país, ou a gente acha não, ou a gente trata, ou a gente não trata, né? Assim, porque o não tratar também é deixar as coisas como elas são. A gente não trata dessa questão que faz com que as pessoas sejam diminuídas, subalternizadas, vítimas de violência frequente, morem nos piores lugares. Dezenas de milhões sem acesso à água potável, a saneamento básico. Porque o racismo ele cria uma coisa da indiferença, né? Ou seja, assim mesmo. Agora a gente, assim, o racismo cria isso, né? Para todo mundo. Desumanização. Quando a gente vê uma pessoa, né, que é radicalmente o outro. Eu tô falando de racialização para não falar só dos negros, tô falando de todas as pessoas, né, que pareçam radicalmente outras. Sim. Que pareçam que a vida vale menos, justamente porque elas pertencem a um grupo que foi racializado. Sim. A morte dessas pessoas, ela não cria comoção. Olha o que está acontecendo com os povos indígenas nesse país, cara. Olha o que está acontecendo com os Guarani Kaiowá. Olha o que está acontecendo com os Yanomami. Né? Que a gente está fazendo de tudo para tentar arrumar, mas mais uma vez a gente está esbarrando nessa questão
e lutando para retomar o território brasileiro, que foi dominado pelo crime organizado, né? Pelo crime organizado. A gente precisa fazer isso. Sim. E vejam, e são essas pessoas que estão sofrendo, né? Então é isso. Então, Vilela, é o seguinte, direitos humanos é essa história, cara. É a gente lutar para ter um país melhor. E não tem país sem gente. Não tem, a gente precisa abraçar as pessoas, cuidar das pessoas, dar saúde para as pessoas, dar esperança, tratar com carinho, aqueles que precisam de carinho, tratar com dureza, quem precisa ser tratado com dureza, estabelecer limite, porque senão, cara, a gente não constrói o país. Com certeza.